Como seria de se esperar, já começou a batalha do impeachment, em versões por todos os lados, versões, contra-versões. Por exemplo, em relação a Michel Temer, vice-presidente da República, o governo disse que ele daria até um apoio na defesa constitucional do governo. Ele não disse isso é mentira. E teria dito também que ele estaria apoiando e achando que os fundamentos da denúncia sobre o impeachment eram muito frágeis. Ele também não disse isso e desmentiu. E para deixar bem claro que está se dissociando do projeto da Dilma, ele veio para São Paulo, né, e abandonou Brasília e tal. Então há uma construção de versões. Falamos do Temer, há questões que envolvem Eduardo Cunha, há questões que envolvem, afinal, na comissão especial, o governo tem maioria, não tem maioria, quem vai ser presidente, quem vai ser relator, quais os representantes dos partidos, do conjunto dos partidos, são 65 deputados que fazem parte da comissão especial, então tem muitas versões. Em 1992, e está digitalizado na rede, os jornais e revistas, vocês vão encontrar 300 mil versões até a véspera, no dia 28 de setembro de 1992, no dia anterior à votação na Câmara dos Deputados, de aceitar ou não a abertura de um processo de impeachment no Senado do então presidente Fernando Collor, tinha versões que diziam que provavelmente o governo teria um terço dos votos. Foi um desastre a votação, o governo imaginava na época ter cerca de 190, teve 20% desses votos na hora da votação no dia seguinte e tal. Portanto, isso faz parte do jogo, versão para lá, versão para colar e tal. Agora, tem uma questão que é fundamental, não é possível que o parlamento entre em recesso daqui cerca de 2 semanas e só volte no início de fevereiro. Isso é um verdadeiro absurdo. O parlamento tem de continuar funcionando, tem tarefas para isso, tem tramitação de projetos de lei, proposta de emenda constitucional e tem as comissões funcionando, especialmente a comissão especial. É um verdadeiro absurdo falar assim, olha, vamos deixar isso para fevereiro, para deixar o país ficar mais destruindo ainda, ou usar a estratégia equivocada de 2005, em dezembro de 2005, início de 2006, quando dizia assim, olha, isso foi o principal líder da oposição, que não tinha mandato, evidentemente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que disse, vou deixar o candidato sangrando nas cordas, que era o Lula, para vencê-lo facilmente na eleição de 2006. E foi uma análise absolutamente equivocada. A questão que se coloca agora é a questão do recesso, ou seja, não é possível ter recesso parlamentar. A questão é grave, e não só recesso parlamentar, envolve a questão, eu já disse aqui, e já estou dizendo há vários dias, do Supremo Tribunal Federal. Não é possível nós deixarmos na mão de um ministro que fica de plantão uma decisão monocrática, por exemplo, em relação a uma liminar, sobre algo tão grave. Por quê? Porque o STF vai ser acionado diversas vezes no decorrer de toda essa discussão de impeachment por inúmeras questões. Foi agora, inclusive, num dia só, durante 3 vezes. E lembre-se o seguinte, quem preside o STF, Ricardo Lewandowski, tem uma forte vinculação política partidária, de simpatia partidária em relação ao presidente Lula e uma relação pessoal, inclusive, porque moraram durante muito tempo na mesma cidade, ou seja, em São Bernardo do Campo. E ele fazia política, Ricardo Lewandowski, pelo PMDB em São Bernardo do Campo, na época do prefeito Demarco, do prefeito Galante. Ou seja, o que eu estou dizendo é que é central que nesse momento, tanto o Congresso como o STF não entre em recesso. Pode ter férias depois, isso não vai faltar. Oportunidade para tal, no momento mais grave da crise republicana, é um verdadeiro absurdo, é um verdadeiro crime de lesa pátria se afastar de Brasília na grave crise que o país vive, em todos os sentidos, uma crise econômica, política, ética, e lembrar o seguinte, um outro ponto, a Operação Lava Jato continua, ou seja, poderemos ter outra surpresa, senador preso, deputado preso e condenações teremos na semana que vem de donos e grandes empreiteiras, inclusive da empreiteira Norberto Odebrecht.